Joaquim Gonçalves e o Jefferson, que é instrutor de panificação. É importante, primeiro, que se misturem todos os ingredientes secos, né? O principal produto é a farinha. Depois coloca-se o sal. A gente está dando uma receita caseira aqui através de uma colher de sopa. Deixa eu só, então vou fazer o seguinte, eu vou passar a receita no geral aqui, daí a gente já mostra como é que faz. Tá. Vamos lá, gente, para fazer o pão caseiro você vai utilizar 1 kg de farinha, 1 kg de farinha de trigo, 1 colher de sal, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de margarina, 1 ovo, 30 gramas de fermento fresco e mais ou menos 550 ml de água. E essa água tem que ser água morna, né? Certo? Então aqui ele misturou o quê? A farinha? Ele misturou a farinha, o açúcar e o sal, todos os ingredientes secos. Agora ele faz um pequeno furo na massa, né? Ele vai colocar o fermento. Esse é aquele fermento biológico? Esse é o fermento biológico, químico, que pode ser encontrado nas padarias, nos supermercados, que tem fácil acesso à dona de casa em tabletes pequenos também, né? Se ela quiser. Aí ele coloca uma pequena quantidade de água para dissolver o fermento, como se fizesse um copo no meio da massa, dissolve o fermento, para que eles entrem em processo com a massa, né? Porque a finalidade do fermento, além dele crescer, dele fazer crescer o pão, uma das principais finalidades, ele é o grande responsável pelo sabor no pão, né? Poucas pessoas às vezes dão valor a isso, mas ele é o grande responsável para que o pão tenha um bom sabor também. Depois de feito isso, ele vai colocar os outros ingredientes, que são os ovos. E a margarina. E depois ele começa um processo de amassamento da massa, ou seja, detalhe que ele vai, olha só a margarina como é que é, ele vai espedaçando com a ponta dos dedos. Não é simplesmente colocar ali e deixar, né? Tem que ter um cuidado. O cuidado principal é fazer com muito carinho e amor, né? E fazer bem feito, porque daí ele vai levar um bom produto para a mesa da sua família e vai ouvir elogios na vez de reclamação, né? Então esse é o grande detalhe. Ele começa a amassar a massa, né? O detalhe para a dona de casa sentir o ponto, mais ou menos o ponto dessa massa, é que ela deixa de grudar na mão, né? Para que a massa comece realmente a se formar o processo do pão, né? Que na realidade, dentro da panificadora, nós temos uma maquinário, nós destruímos o glúten da massa para que possa se formar, agregar o trigo, né? Então aqui ele vai estar fazendo esse processo, com a mão. Não tem dificuldade, porque a quantidade é pequena, né? Então ele não vai ter dificuldade em relação a isso. E quanto tempo eu deixo, depois que ela desgrudou da minha mão, que está linda ali, aquela massa bonita, eu deixo crescer por quanto tempo? Você vai ter que deixar crescer esse pão aproximadamente por 1 hora. Uma hora. Você vai formar um bloco de massa, vai cobrir e vai deixar descansando por 1 hora, ele começou o crescimento. Muito bem. Agora eu queria que você comentasse comigo, Joaquim, do que o Sindicato de Panificação aqui em Curitiba e o Senai têm uma parceria e estão aí inaugurando uma escola de panificação. Me conta essa novidade para quem está nos assistindo e tem interesse, de repente, fazer um curso aí de técnica em panificação. Bom, o Senai do Paraná, à exceção de outros no Brasil, ainda é um dos únicos que não tinha escola de panificação. Desde o dia 13 de maio, o Sindicato da Panificação e o Senai concretizaram esse sonho junto com parceiros e inauguramos a escola de panificação aqui no SIC, na área de alimentos, no Pinheirinho. Nós queremos fazer um trabalho diferente em relação a uma grade para se formar realmente padeiros e mestres confeiteiros em relação ao que funciona o Senai no Brasil. Por quê? Porque nós, dentro da nossa área de profissionais, nós temos poucas pessoas com a capacidade do Jefferson ou dos colegas dele que trabalham em grandes empresas que puseram sair do Paraná e fazer esses cursos de aperfeiçoamento. Então nós temos que dar uma oportunidade, fora disso, àquelas pessoas que estão no mercado, né, que há 30 anos não tiveram acesso a essa tecnologia. Então nós queremos formar dentro dessa escola de panificação, junto com as empresas parceiras e junto com o Senai, uma capacitação para esses profissionais, para que eles possam realmente evoluir no seu trabalho, porque o mercado exige, hoje é o que o mercado exige, né, a especialização. E fora isso, nós vamos criar uma grade, né, que é essa grade, que ela vai ser um curso normal, ou seja, as pessoas para participarem desse curso de panificação vão ter que procurar o Sindicato da Panificação, fazer a inscrição. Nós ainda não determinamos quando vamos fazer esses cursos, né, e vai ter que ter no mínimo o 2º grau completo para que ele possa entrar realmente e já estar sabendo desenvolver essas receitas, né? Porque hoje em tudo existe a matemática e o pão não é diferente. A matemática é fundamental para se saber as porcentagens de água, de açúcar e de sal. A gente deu
A gente deu baseado aqui para a dona de casa para facilitar através de colheres, mas dentro da padaria profissional tem que entender que houve essa mudança, né? A matemática veio para ficar, é 20% de água, é 55% de água, é 2% de sal, 2% de fermento, tudo receitas balanceadas, o que seja aquilo que eu falei, né? Para se fazer um bom produto, precisa realmente fazer bem feito para que os nossos clientes saiam satisfeitos, né? Meu Deus, Jefferson, você é craque, hein? Gente, olha só a rapidez com que ele deixou essa massa bonita. Eu ia ficar um ano aqui e ia virar uma meleca, né? Eu consegui fazer nada. Parabéns, hein? Agora vamos fazer o seguinte, como é que... Aí, deixa descansar e depois o que acontece? Ele vai cobrir a massa. Essa massa vai ficar fermentada, nós trouxemos outra para aqui. Nossa! Ela foi feita 1 hora atrás, né? Então, isso aqui a gente tampa? Ela tampa, né? Ela vai crescer, ela vai praticamente quase triplicar o de volume. De tamanho. A partir desse momento, ela é cortada, realmente vai para as formas ou para uma bandeja para que ela possa realmente ser. Nossa, olha o tamanho da massa. Quantos pães dá essa receita, Joaquim? Essa receita ela vai dar 3 pães de 500, aproximadamente 500 gramas. Né? Nossa, olha só. Muito é um milagre da multiplicação. É um milagre da multiplicação. Aliás, graças ao bendito fermento, né? Aliás, não. Aliás, acredito que talvez as panificadoras hoje no Brasil sejam talvez uma versão moderna do milagre da multiplicação dos pães. Sim. Né? Porque a quantidade de pessoas que entram na padaria para pedir um pão e ganham um pão são 52 mil no Brasil. Acredito que hoje as 52 mil com certeza deram um pão para alguém. Ah, com certeza. Então... Vários pães, né? Vários pães. E aqui dá 3 pães ali, bem tranquilo. Aí eu escutei aquela história do cilindro. Pra quem tá em casa assistindo que tem um cilindro em casa e de repente quer usar o cilindro para passar a massa, você acha adequado ou é melhor fazer na mão mesmo? Não é necessidade de estar usando o cilindro ou não. A partir do momento que ele conseguiu sovar bem a massa dentro da forma, não há necessidade de estar passando no cilindro. E tem que se entender que é um processo, também é um processo caseiro e a quantidade é pouca. Ali já é um pão. Ali já é um pão que vai para a forma. Essa história do pão que cresce, aliás, a massa que cresce, que daí eu pego a massa e fico sovando de volta, não dá certo. Não, ela cresceu. Certo. Tá, ela cresceu, ele cortou e modelou ela de novo, ela vai crescer de novo. Ela vai crescer de volta. E agora, depois que ela crescer, ela vai pro forno ou não? Momento, depois que ela crescer, ela vai direto pro forno. Ah, então eu não fico sovando, batendo, esmigalhando a massa depois que ela cresce. Não. A partir desse momento, não. Viu só as dicas aqui? A questão de modelação também vai por conta de quem quiser, né? De cada pessoa. Joaquim, eu quero que você passe o endereço, o teu telefone, hoje da tua panificadora, para as pessoas conhecerem, irem lá e conhecerem o trabalho de vocês, que pelo que eu vi aqui já é lindo. Você imagine lá quanta coisa gostosa deve ter, hein? A padaria já compra com os olhos e volta pelos tamanhos. Esse é o nosso grande diferencial no mercado. Hoje já estamos inseridos na comunidade, né? E recebemos nossos clientes, que são praticamente nossos amigos, 16 a 17 vezes por mês, né? Uma média mais alta do que do supermercado. E além de vendermos pão, eu acredito que as padarias elas vendem alegria, né? Ah, com certeza, sem dúvida alguma. E a forma? Tem uma forma específica para fazer o pão ou pode ser qualquer forma? Qualquer forma, pode ser em cima de um lastro, é necessário untar para o pão não grudar. Untar com o quê? Com óleo, com margarina? Ou pulverizar com farinha também, uma farinha de milho para não grudar. Ah, pode ser farinha de milho? Pode ser também. Não precisa ser necessariamente uma gordura? Não, necessariamente uma gordura. Muito bem. O que vocês passaram por cima? Ele pintou com um ovo batido, pintou, mas não é necessário. Aí vai do gosto, né? A partir da hora que tu sair do forno, a dona de casa pode passar uma margarina também em cima, pode ficar com esse brilho. E tá aí um pão caseiro, né? Levando em conta que a temperatura do forno, dentro do forno, ela tem que estar bem alta, um forno pré-aquecido, para que ela possa assar o pão em torno de meia hora de forno, mais ou menos, meia hora, 40 minutos no forno caseiro. Muito bem. Agradeço a presença dos dois aqui, Joaquim Gonçalves e Jefferson. Parabéns, Jefferson.